Segundo bloco de Manhã Noticiosa, mais uma vez bom dia e seja bem-vindo. Agora estamos em simultâneo com a Rádio Mais na frequência de 94.1 FM, ocupamos o espaço Matabicho. Estamos com o Fernando Gonçalves, vamos falar do informe sobre o Estado-Geral da Nação. Fernando Gonçalves, muito bom dia, bem-vindo à família Mídia Mais, é já de casa. Bom dia, obrigado. Fernando Gonçalves, em resumo, o chefe de Estado diz que o Estado-Geral da Nação é de resposta inovadora e de renovada esperança. Antes de avançarmos para os detalhes deste informe sobre o Estado-Geral da Nação, eu quero colher aqui a sua fotografia geral deste discurso do Presidente da República. Bom, bom dia. Deixe-me cumprimentar os telespectadores da TV Mais e os ouvintes da Rádio Mais que nos acompanham. Bom, mais do que a caracterização final que tem que ser feita, não é? Já houve desafiadores, encorajadores, já houve muitas caracterizações. Todos os anos há uma. Há uma, tem que haver. Pois. A questão é qual é o conteúdo do informe e qual é a verdadeira situação do país. Eu penso que, tirando o facto de ter sido um informe bastante longo, 3 horas. 3 horas, eu penso que começa-se a perder o interesse em ouvir a partir de uma determinada hora. A ciência diz que depois dos 25 minutos os níveis de atenção começam a baixar. Pois, penso que não teria sido de todo errado tentar encurtar o informe, mas o Presidente estava muito solto, digamos assim, estava muito à vontade e provavelmente, não é provavelmente, obviamente que preparou-se para aquela ocasião e achou que devia falar de todas aquilo que têm sido as ações do governo nestes últimos 10 ou 11 meses. Bom, é muito difícil todos nós estarmos de acordo sobre se o informe foi bom, se não foi bom. Cada um tem o seu informe, cada um tem o seu estado da nação ao seu critério. O que eu retive do discurso do Presidente foram a questão de Cabo Delgado, que é a nossa maior preocupação como nação, a situação de insegurança na zona centro, que não é muito grave ainda como é em Cabo Delgado, mas que se não forem tomadas medidas para conter aquele problema na zona centro, ele pode se alastrar para outros pontos do país e termos uma conflagração generalizada no país. Penso que a questão da pandemia da Covid foram questões críticas. Aliás, a pandemia foi o tema dominante na vida do nosso país e do resto do mundo, diga-se, durante estes últimos 9 ou 10 meses. E a pandemia condicionou muito a nossa economia, condicionou muito os nossos planos, os planos que tinham sido desenhados. Aliás, o plano para 2020 foi aprovado em 2019, como é regra, não é? E todo aquele plano foi condicionado em função dos desenvolvimentos que se deram em torno da pandemia da Covid. E, claro, o nosso tecido empresarial, que é maior contribuinte para os recursos do Estado, contribui de duas formas. Contribui com os seus impostos diretos que paga ao Estado, mas também
contribui, aliás, de 3 formas até, porque depois as aquisições que as empresas pagam também fazem girar a economia, e depois com a componente das remunerações que são pagas aos trabalhadores. Ora, se em função da Covid há empresas que fecharam, estamos em presença de uma situação em que há contribuintes que contribuíam e que se pode ter calculado o plano deste ano com base neles e que depois deixaram de trabalhar e, como tal, também deixaram de contribuir. Portanto, de uma maneira geral, penso que o informe do Presidente da República centrou-se muito nestas questões. Claro que há outras questões que têm a ver com a vida nacional, ao nível econômico, ao nível social, ao nível cultural, que o Presidente mencionou e de uma forma muito detalhada. Não sei se será necessário aquele detalhe, mas esse é o critério que ele achou que devia aplicar. E penso que, de uma maneira geral, penso que o Estado da Nação, aquilo que o Presidente disse, é aquilo que ele tinha para dizer, e nós devemos agora decidir se concordamos ou não concordamos. Mas, como eu disse, nunca vai haver concordância entre todos nós. Cada um tem o seu Estado-Geral da Nação. Cada um tem o seu Estado-Geral da Nação. Fernando Gonçalves fez aqui muito bem a divisão dos temas e vamos seguir esse alinhamento. Vamos adicionar mais um, que é a questão da descentralização. Este é o primeiro ano da implementação deste processo. Tivemos a situação da descentralização, o DDR, a resposta à situação de instabilidade na zona centro do país, temos a situação de terrorismo e a Covid-19. Vamos começar pelo maior problema do país, como disse, o terrorismo em Cabo Delgado. O Presidente da República disse algo que se calhar possa ter passado despercebido por alguns. Disse a dada altura que a situação de Cabo Delgado, terrorismo em Cabo Delgado, apesar de o governo não ter assumido logo a primeira que era terrorismo, já era conhecida pelo governo desde 2012. Mas aqui a questão que se levanta é, se conhecia desde 2012, por que não se fez nada? E há outro aspecto que se coloca, é que o Presidente da República na altura era Ministro da Defesa. Bom, coloca-se a essa questão que é legítima se havia conhecimento do que estava a acontecer em Cabo Delgado desde 2012, portanto, entre 2012 e 2017, quando a situação conflagrou, são 5 anos. O nível, quando olhamos para o nível de impreparação em que as Forças Armadas, com que o governo teve que reagir, inclusivamente com a formação de novos contingentes de militares e de agentes da polícia, questionamos como é que isto aconteceu desta forma. Eu não tenho resposta. Penso que o governo devia ser mais elaborado quanto àquilo que foi feito para prevenir esta situação. Porque, de facto, se os primeiros sinais... E já se falava muito antes, já se falava que havia pequenos problemas, mas ninguém prestou muita atenção. Não sei qual é o nível de atenção que o governo prestou ao nível das instituições apropriadas, mas quando olhamos para aquilo que é a aparente impreparação do governo para enfrentar esta situação, todos nós fazemos perguntas. Como? Porquê? E quem é que devia ter feito o quê e que não fez? Portanto, ele era Ministro da Defesa, é verdade, mas penso que nessa altura este assunto recaía mais no Fórum do Serviço Nacional de Segurança, recaía mais sobre a polícia, porque era um problema de administração interna, de segurança interna, não era necessariamente um problema do Exército, como já se tornou agora. Agora é um assunto mesmo das Forças Armadas, muito embora o governo ainda prefira não declarar guerra, fazer de contas que é ainda um assunto de polícia.
Pois, Fernando Gonçalves, já aqui outra questão que é colocada com relação à situação do terrorismo. O Presidente da República diz que há apoios que chegam a Moçambique no âmbito das relações que Moçambique tem com os seus amigos internacionais e que, entretanto, não são anunciados por questões estratégicas. Bom, não sei, mais uma vez, há todo o poder discricionário que o governo tem. Aquilo que eu devo dizer é que esses apoios não são favores a Moçambique, porque a questão do terrorismo internacional, que é aquilo que está a acontecer em Cabo Delgado, eu sempre tenho dito isso, a questão do terrorismo internacional faz parte, o combate ao terrorismo internacional faz parte de um acordo, ainda que não escrito, entre todas as nações do mundo. Lembra-se que os Estados Unidos receberam carta branca das Nações Unidas para intervir no Afeganistão, depois de terem sido vítimas daquele ataque do 11 de setembro. As Nações Unidas não tinham como impedir os Estados Unidos de intervir no Afeganistão. Portanto, em legítima defesa. E sendo Moçambique um país com recursos limitados, é natural que a comunidade internacional tenha se oferecido para prestar o apoio que for necessário ou que fosse necessário para Moçambique poder confrontar este flagelo. Porque hoje pode estar em Moçambique, mas depois pode se alastrar para outros países. E não só, Moçambique está numa posição geoestrategicamente importante e, portanto, a comunidade internacional não pode acompanhar isto de braços cruzados e pensar que o problema vai se resolver por ele próprio. Penso que o dever de proteção que a comunidade internacional tem até impele-a a ter que tomar medidas para ajudar Moçambique. Pois, sobre esta questão que avançou aqui inicialmente, disse que estes interesses não são grátis, como se tem dito lá fora, não existem alguns créditos. O Presidente da República parece estar consciente disso, disse no seu discurso que é preciso saber fazer a devida escolha, porque senão depois vamos fazer uma salada de resposta em Cabo Delgado e vamos acabar em situações que não vamos poder gerir no futuro. Quais são os riscos reais que podem existir se misturarmos ou buscarmos os apoios que não sejam as melhores escolhas? Eu penso que há toda essa cautela, essa prudência do governo é necessária, porque, de facto, os apoios vêm de todos os quadrantes do mundo. Agora, quais são os apoios que você vai aceitar? Agora, o problema também é que nós estamos aqui nesta terra que se chama Moçambique, mas temos compromissos com o resto do mundo. E há vezes em que o dever de proteção dos cidadãos, não é, extravasa os limites da tomada de decisões ao nível interno. É preciso conciliar estas. Há soberania, mas a nossa soberania é limitada pelo dever que a comunidade internacional tem de proteger os moçambicanos face a uma situação de agressiva instabilidade. Portanto, eu penso que é muito importante ter essas cautelas, esta prudência do governo, mas ela tem que ser balanceada, tem que ser equilibrada em termos daquilo que são as obrigações do Estado perante os cidadãos que estão a ser vítimas de uma violenta agressão em Cabo Delgado. Então,
E é verdade que não há almoços gratuitos em todos os países. Nós sabemos que há países que querem vender armas, vivem disso, quer dizer, não vivem só disso, mas... E há países que quando começam a ajudar a combater o terrorismo, a situação fica mais grave. E há países que quando ajudam a combater o terrorismo, entram com como é que se diz? Com a teoria de terra queimada, porque dizem, bom, se vocês não conseguiram debelar isto, porque que, se vocês nos chamaram, porque que vocês teriam conseguido debelar isto? Então, há estas situações todas e o governo, naturalmente, tem que ser muito cauteloso na maneira como aborda esta questão, e penso que esta última cimeira que se realizou aqui em Maputo, reunião de alto nível da SADC, ficou clara quanto ao facto de que, em primeiro lugar, o combate ao terrorismo em Moçambique cabe aos moçambicanos. E que depois, e claro que a comunidade internacional pode prestar o seu apoio de várias formas. Pode prestar apoio em termos de ajudar as pessoas que são vítimas, pode prestar apoio oferecendo ou disponibilizando equipamento militar, pode oferecer apoio desbloqueando, por exemplo, o acesso de Moçambique a certo tipo de equipamento que alguns países podem ter, mas que devido às suas próprias leis internas não podem exportar esse equipamento para Moçambique. E claro, há sempre a salvaguarda de muitos países, as legislações internas, de que nós, quando vendemos equipamento militar a um determinado país, esse equipamento nunca deve ser utilizado para maltratar as pessoas. Então, há esta envolvência toda ao nível da comunidade internacional, e são muitos aspectos que é preciso ponderar e levar em conta. Pois, outra situação para finalizar este capítulo de Cabo Delgado tem que ver com os deslocados. São mais de 570 mil agora, e o Presidente da República diz que há todo um esforço para tentar dar resposta e está a conseguir fazer isso. Tendo em conta este discurso e aquilo que nos chega de Cabo Delgado, qual é a sua análise sobre a resposta do Executivo para com os mais de 570 mil deslocados em Cabo Delgado devido ao terrorismo? Eu penso que o que está a acontecer em Cabo Delgado, em relação aos deslocados, podemos chamar de uma catástrofe humanitária. Porque está a acontecer uma situação de despovoamento massivo. E que impactos pode ter esse discurso otimista quando a situação é tão dramática? Bom, o optimismo tem que nos guiar sempre, porque no dia em que perdemos o optimismo, desfalecemos, né? E penso que um governo nunca pode vir a público dizer que a situação está tão grave, está mais grave do que vocês podem imaginar. Não conheço nenhum governo que vai fazer isso, porque desmoraliza o povo completamente. Mas a situação em Cabo Delgado está tão grave, está tão dramática, e pior do que isso é que este governo não estava preparado para aquela situação. Os planos que foram feitos, como eu disse, não contemplavam uma situação de ter que se lidar com 570 mil pessoas que perderam os seus haveres, que perderam as suas casas, que perderam tudo na vida. As crianças que estavam aí para a escola, aquelas pessoas viviam da pesca, muitas delas. Hoje acordam de manhã, ficam de braços cruzados do nascer do sol até ao pôr do sol. Portanto, é uma situação extremamente dramática, e eu não acredito que o governo tenha aquela situação sob controle, mas não devemos minimizar os esforços que o governo está a empreender para resolver a situação, ou pelo menos conter
a situação. No discurso sobre o informe geral, sobre o Estado Geral da Nação, o Presidente da República tinha uma parte dedicada, aparentemente, à bancada parlamentar da RENAMO, aos membros da RENAMO. Ele dizia sobre o DDR que não se pode dizer que não se está a cumprir na letra o que foi combinado, porque está tudo a ser feito. Aliás, há algumas testemunhas que até estão na Assembleia da República que podem confirmar que tudo está a ser feito, mas não o farão porque isso não faz parte deles. Estamos aqui numa situação de continuidade aparente de demonstração de divergências quanto a este processo negocial que avança, sob o ponto de vista prático, de desmobilização das bases da RENAMO, das forças residuais da RENAMO, mas ainda há uma guerra discursiva por parte das lideranças e de quem tem a oportunidade de aparecer na mídia. Bom, todos os acordos têm uma base fundamental que os sustenta, que é a boa-fé. Todos os acordos são assinados em boa-fé. E tenho que acreditar que o acordo do dia 6 de agosto de 2019 foi feito em boa-fé. Agora, temos ouvido que há elementos dentro da RENAMO, não é? Que não estão de acordo com aquele acordo, que não estão de acordo com a própria liderança da RENAMO, que têm simpatias, pessoas que estão no Parlamento, que têm simpatias com a junta militar da RENAMO, que é um grupo de decisão, na verdade. O que está acontecendo na RENAMO é que a RENAMO dividiu-se. Há duas RENAMOs neste momento. O que não aconteceu, que é o normal, é que aqueles que não aceitam a liderança da RENAMO também não têm a coragem de vir publicamente, excetuando alguns, de vir publicamente dizer, bom, nós não concordamos com a liderança da RENAMO, não nos revemos nesta RENAMO, então vamos criar uma outra organização. Ainda não se chegou a isso. Todos eles querem se identificar com o nome da RENAMO, mas a realidade é que hoje temos duas RENAMOs. Uma que se identifica com o líder e outra que não. Uma que se identifica com o líder e outra não. Agora, há uma que não se identifica com o líder, aparentemente, pelas discussões que tem havido. Há uma que não se identifica com o líder, mas que está lá dentro, não é? E tem simpatias e colaboração com a junta militar, que disse claramente que não se identifica com o líder. Isso já foi assumido por um membro da Comissão Política da RENAMO e é deputado da Assembleia da República, Alfredo Magomice. Bom, não sei o que é que o Alfredo Magomice disse. Ele admitiu que há gente dentro da RENAMO, até bem posicionada, que apoia os ideais da junta militar. Mas a RENAMO tem que... Perdão. A RENAMO tem que lidar com esta situação. Não pode... Porque ela está a afetar o país. Pois. Está a afetar a segurança do país. Está a afetar a estabilidade do país. Está a afetar a capacidade do país a andar para frente. Então, é muito importante que a RENAMO resolva este problema, nem que seja através de uma conferência nacional ou de um congresso extraordinário. É normal haver diferenças dentro de partidos políticos. É normal haver diferenças dentro de organizações. Agora, o que não é normal é permitir que essas diferenças se prolonguem por muito tempo. E mais grave ainda, quando essas diferenças afetam a estabilidade e a segurança de 28 milhões de pessoas. Então, eu penso que é muito importante que a RENAMO abra o jogo,
coloque as cartas na mesa e discuta este assunto. Se é uma questão de mudar a liderança, é uma questão soberana da Renamo. Aquilo que a Renamo está a tentar fazer, para mim, é esperar que o governo vai intervir para ajudar. Mas o governo não pode fazer isso. É isso que a Renamo quer dizer, que é um problema do Estado. Não é. Há uma parte deste problema que é do Estado. Há uma parte deste problema que é do Estado. O Estado pode acomodar aquelas pessoas que hoje estão desavindas, que são militares da Renamo. Portanto, elas fazem parte. Tanto mais que há algumas pessoas que já se desentenderam com a junta militar e foram para o DDR. E juntaram-se ao DDR. Pois. Essa componente, sim, é do Estado. Agora, há uma componente, e é a maior, é a resolução do problema interno da Renamo. Não pode haver junta militar da Renamo e a Renamo, e todos eles convergem numa coisa, que é de falar bem do Dacama, do falecido presidente da Renamo, que Deus o tenha. Então, todos dizem que carregam os ideais. Carregam os ideais do Afonso Dhlakama. Quer dizer, estão a trair o Afonso Dhlakama, na verdade. Então, eu penso que não é... Se eles quiserem ajuda, há forças nacionais que podem ajudar isso. As igrejas, o próprio governo, se eles quiserem, pode tentar ajudar, que peçam esse apoio. Mas não é dizer que este problema não é nosso, é um problema do Estado, não. Os problemas que têm a ver com a cisão na Renamo devem ser resolvidos dentro da Renamo. Estamos no capítulo Junta Militar. O Presidente da República voltou a repetir na Assembleia da República o que já tinha dito depois da trégua às perseguições contra a Junta Militar de Mariano Nhongo. Voltou a dizer que Mariano Nhongo não quer dialogar e que por isso serão tomadas as devidas medidas contra aqueles que são os inimigos da paz. Ou seja, o Presidente da República vai orientar as forças de defesa e segurança a voltarem à caça ao homem, com as devidas aspas. Bom, esta questão do conflito militar na zona centro, é verdade que pode-se usar as forças armadas, pode-se usar a força, posso usar o termo que você usou, caça ao homem, mas, na verdade, a melhor solução é o entendimento. E geralmente conflitos assim, quando se caça ao homem, alastram-se. Exatamente, porque com 5 AKPMs tu podes desestabilizar um território. E quando você assalta esquadras da polícia, rouba armas, você vai criando formas de se autoalimentar. Ataca uma aldeia, rouba cabritos, galinhas, vai se esconder no mato. Quando aquela comida acaba, volta a atacar uma outra aldeia, não é? E depois, quando estamos doentes, ou quando estão doentes, vão atacar um posto de saúde, e depois vão atacar uma escola para roubar jovens, levar jovens para fazerem parte do seu grupo, treinam aqueles jovens, indoctrinam aqueles jovens, e a coisa vai alastrando-se. Isso está a acontecer na Nigéria também. E a coisa vai alastrando-se dessa forma. Então, eu penso que a melhor solução mesmo é um entendimento com aquela gente. É encontrar formas de se chegar lá e de se encontrar com eles, porque há telefones. Mariano Nhongo usa telefone, liga para algumas pessoas. Então, e penso que também ele usa uma rede nacional. O Mariano Nhongo, num certo momento, foi usado também para outros fins. E, portanto, é um monstro que foi criado e foi crescendo, agora está a dar ao país os problemas que está a dar. Pois,
Vamos passar para uma outra temática, vamos falar da Covid-19. Os números não param de crescer no país, apesar de que nos últimos dias há algum registro, vamos dizer, pouco grave com relação ao que já assistimos. Já tivemos 300 casos, agora rondamos nos 40. Ontem é que tivemos um registro maior, esta semana foram mais 101 casos positivos da Covid-19. Como é que olha para o discurso do Presidente da República sobre isto? Ele bate muito na tecla sobre resposta inovadora quando fala da Covid-19, uma resposta inovadora que faz parte do seu discurso final no que toca à situação do país. Bom, esses números significam que nós já atingimos o pico. Portanto, já estamos na curva decrescente. O Covid, ou a Covid, é uma pandemia que afetou todo o mundo e afetou até menos Moçambique do que muitos outros países. Pois, no primeiro trimestre ficamos como espectadores só. Sim, mais ou menos isso. A África do Sul foi muito mais afetada do que nós. Países como o Brasil, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Itália, o Irão, o Egito, esses países todos. E nós conseguimos gerir as medidas que foram tomadas, as medidas de prevenção. Alguns acharam que era pânico demais, mas é melhor entrar em pânico do que ser apanhado em contrapé. E penso que valeu a pena o governo ter tomado aquelas medidas, porque aquelas medidas fundamentalmente visavam atrasar o pico, que nós só atingimos em outubro ou novembro, não sei muito bem, atrasar o pico que inevitavelmente iríamos ter, e também, atrasando o pico, você vai organizando o Sistema Nacional de Saúde de forma que ele não seja agredido por uma proliferação massiva de casos de Covid. Parece que esse objetivo foi alcançado. Agora, a inovação, para mim, deve residir nas pessoas assumirem a consciência de que aquelas medidas são medidas normais com as quais elas devem conviver. Lavar as mãos, proteger o nariz e a boca, evitar aglomerados desnecessários, não é? Ter alguma racionalidade, porque as festas moçambicanas são muito agressivas. E as pessoas gostam muito desta palavra, amanhecer, e sentem-se muito orgulhosas por terem amanhecido. Mas esquecem-se que o corpo humano precisa de repouso, não é? Que a sua mente funciona melhor quando as pessoas têm um largo tempo de descanso. Esquecem-se disso tudo. Então, há medidas de prevenção da Covid que ninguém precisa de ordens do governo, que são medidas que as pessoas devem tomar individualmente, evitar estar muito próximo de outras pessoas, manter sempre o distanciamento. Eu penso que nós podemos viver dessa maneira, não é? Aliás, há uma coisa que nós moçambicanos temos que impressiona muita gente de fora, é sempre quando nos é apresentada uma senhora, corremos logo para dar 2 beijinhos. Então, com a Covid podemos manter esta distância. E esta distância não significa ser antissocial, é uma distância saudável até. Há algumas situações que são diferentes destas que o Fernando Gonçalves citou, que não precisam de ordens do governo
para estas ações serem tomadas e beneficiarem-nos a todos no combate à pandemia da Covid-19, mas há outras que precisam muito de algumas decisões do Governo que têm que ver com que citou há bem pouco tempo a situação das empresas que foram à insolvência, tem que ver com o funcionamento da economia. Estas situações podem perseguir-nos até 2021. Qual é o seu olhar sobre estas matérias e a resposta do Governo para estes setores específicos que têm a ver com a empregabilidade e também com o funcionamento da economia, as empresas e afins? Bom, a economia moçambicana não está bem. É preciso ter consciência disso. No primeiro semestre, buscando aqui o discurso do Presidente da República, até cresceu em 1,6%, depois decresceu para menos 3%. Mas a economia moçambicana deve crescer pelo menos a partir de 7% para cima. Pois. Porque a nossa base é uma base, o nosso PIB são 15 bilhões de dólares. É tudo quanto nós temos em termos de riqueza. E quando falamos de reservas líquidas, são para aí 3 bilhões de meticais, aliás, de dólares, ou 4. Portanto, há países que têm 100 bilhões de dólares. Há empresas que têm o que nós temos como PIB. Então, é preciso ver que a nossa economia é uma economia ainda muito, muito, muito básica. E as necessidades que este país tem são enormes. Desenvolver as vias de comunicação, estradas. Quando digo estradas, estou a falar de estradas de qualidade. Não são línguas de alcatrão. Precisamos de pontes, precisamos de infraestruturas urbanas para haver uma mobilidade facilitada e encurtarmos o tempo que as pessoas levam a viajar de um sítio para o outro para irem fazer trabalho produtivo. E no campo, temos populações que vivem da agricultura, mas é a agricultura de cabo curto. E que estão toda hora... Só trabalham para comer. Só trabalham para comer. Estão à espera da chuva. Agora há esses programas todos que esperemos que deem resultado, não é? Mas a economia deste país está numa situação muito delicada. E com a situação que temos em Cabo Delgado, que é preciso gastar muito dinheiro, comprar equipamento militar, manter a logística militar em Cabo Delgado, não é coisa fácil. O governo fala de uma inflação de 5%. A inflação está muito acima disso. E vangloria-se por ter estado em um dígito. Sim, se você for às lojas e fizer um exercício, ver quanto é que custa um determinado produto, e você for para a mesma loja depois de algum tempo, um mês, por exemplo, você vai ver que esse produto já subiu de preço. Eu faço esse exercício e posso dizer com conhecimento de causa que a inflação está muito acima daquilo que se diz que está. Mas pronto, é o discurso do governo. Aliás, você vai ver que o governo diz que a cobertura de importações subiu para 7 meses. 7 meses de qualquer coisa. Por que precisamos de 7 meses? Porque, normalmente, o ideal são 3 meses. Mas, como nós não temos certeza de que vamos ter fluxos de moeda externa dentro dos próximos tempos, vivemos na incerteza, então temos que alargar o período de cobertura. Está a perceber? Então, o governo abriu uma linha de crédito para as pequenas e médias empresas. 1 bilhão e 600 milhões. Sim.
as empresas não estão a ir buscar esse dinheiro, porque está caro. Então, e o custo do dinheiro não vai baixar por uma varinha mágica. Não vai ser um decreto do Conselho de Ministros a dizer que baixem as taxas de juros. Não. É a realidade que o país enfrenta. Os bancos também precisam de fazer dinheiro, têm acionistas a quem prestam contas então eles vivem a realidade do país. Portanto, a recuperação da economia de Moçambique vai levar algum tempo, precisa de medidas muito arrojadas, mas uma medida que se pode tomar e que não precisamos de que venha alguém de fora nos dizer isso, reduzir os custos no Estado, reduzir as despesas do Estado. Temos um orçamento virado para salários e funcionamento do Estado. Sim, temos o orçamento, a maior parte do orçamento do Estado são salários. Perto de 56%. Está a ver, né? Então, se nós reduzirmos as despesas de estatuto que nós temos, porque muitas são apenas despesas de estatuto. As pessoas podem viver sem algumas dessas despesas. Então, se nós nos consciencializarmos de que estamos num país pobre, que estamos num país com necessidades básicas, que temos população deste país que vive sem saber o que vai comer nas próximas 2 horas, se nós tivermos essa consciência e nos retrairmos um pouco na nossa maneira de gastar, podemos poupar algum dinheiro para, como se costuma dizer, distribuir o mal pelas aldeias. Mas o nosso desafio, em termos económicos, é enorme. Tendo em conta esse conjunto de desafios que aqui colocou, o que é que acha da perspectiva do governo para 2021, crescer o PIB em 2,1%? Penso que é desejável e é possível. Agora, é preciso criar as condições para que haja investimentos, para que o país produza, haja exportações. Neste momento, eu estava a ver um programa, muito recentemente, de uma empresa na província de Manica que produz leite, está a exportar. E que o leite moçambicano parece que tem uma maturação rápida que o leite de outras latitudes, porque nós temos um clima tropical. Se nós potenciarmos não só as leites, mas temos agora... Investe-se muito em macadâmia porque há zonas... Pensas também investir em soja, arroz... Há zonas que têm condições ecológicas favoráveis para produzir isto. Na Macha, uma delas, Catandica, na província de Manica, a zona de Sussundenga toda, a província do Niassa tem condições ecológicas para isso, e muitas outras zonas do país. Portanto, se nós aproveitarmos estas zonas e criarmos as condições para que o investimento seja feito e criarmos as facilidades que os investidores precisam para poderem atuar num ambiente propício, temos condições para melhorar. Agora, a vida é um conjunto de decisões que nós fazemos, são escolhas. As nossas escolhas determinam aquilo que o nosso país vai ser ganhar no futuro. Bem, Fernando Gonçalves, vamos entrar agora para o nosso último capítulo eleito para esta conversa, a descentralização. Este é o primeiro ano de implementação prática desta questão da descentralização, que foi acordada também com Afonso Dhlakama. Qual é a leitura que faz, o balanço que faz do primeiro ano de implementação da descentralização ou dos órgãos que acabam surgindo com esta questão da descentralização? Até hoje não há uma distinção clara entre o secretário de Estado e o governador provincial. Eu penso que o Presidente da República ontem, no seu discurso, falou sobre este assunto. Disse que devemos nos habituar. A interpretação que eu tive foi esta.
Vocês sabem que nós entramos neste percurso da descentralização porque tínhamos um problema com a RENAM e tínhamos que resolver esse problema com a RENAM. A maneira como a descentralização foi feita foi discutida entre nós. Então temos que ser donos deste processo. E ele é imperfeito. Penso que ele reconheceu que há imperfeições. Não sei qual é o termo exato que ele disse, mas ele disse: temos que saber conviver com essas imperfeições e mais ou menos a dizer, e temos que saber como vamos melhorar estas imperfeições no futuro. A minha posição sobre a descentralização é clara. Eu penso que nós criamos dois monstros nas províncias. É um gasto desnecessário. Que é o tal gasto, o tal despesismo. Foi apresentada uma reportagem, não é uma reportagem, uma notícia, nem sei se é verdade, de um secretário de Estado numa província, que gastou 12 milhões de dólares, 12 milhões de meticais para comprar uma viatura. Será que é preciso? Nas condições em que o país está? Eu penso que todas as pessoas têm o direito de conduzir numa viatura confortável, uma viatura que não nos faz sentir os solavancos. Quando bate o buraco você não sente. Eu penso que as pessoas têm o direito de viver nisso, mas esse direito tem que ser medido também em função das condições e das capacidades que o país tem. E temos essas duas figuras a irem para os mesmos sítios. E temos essas figuras a participarem nos mesmos eventos. São no mínimo 8 carros com um gasto de combustível elevado. 8 carros e cada um com o seu pessoal. Sim. Eu penso que a figura do secretário de Estado é necessária, mas não deve ter este nível de visibilidade. Este nível de protagonismo. Estar como estavam os secretários permanentes das províncias? Penso que sim, e penso que também esta questão de que são de nomeação presidencial. Então, como sou de nomeação presidencial, tenho que me comportar como um pequeno presidente na província. Acarreta os seus custos, que eu penso que um país como Moçambique pode evitar. Eu penso que essa figura de secretário de Estado, ou seja, qual for o nome que nós quisermos chamar, deve existir. Há questões de soberania do Estado que não cabem na governação descentralizada e que são da alçada do partido que naquele momento está a governar o país, e penso que é importante que isso seja salvaguardado. Mas esta pomposidade toda, esta visibilidade toda, este aparato todo, penso que é um grande exagero. E é competição. A concorrência, pois. Quem é mais visível na província, se é o secretário de Estado ou é o quem mais feitos tem. Mas agora, ainda temos o presidente do município, o administrador. Exatamente. Agora que temos que são do mesmo partido, as lutas ainda são menores. Ainda, mas a gente vê. Há províncias onde você vê que estes não se entendem. Eu cito o exemplo, Nampula. Não sei, não vou citar exemplos. Mas há províncias onde você vê que aqui, de facto, estamos com duas estruturas paralelas. Há províncias onde o governador e o secretário de Estado entendem-se e pronto, há menos danos. Mas eu penso que este pacote de descentralização tem que ser revisto, tem que ser os interesses do Estado têm que ser acautelados, mas também os interesses da prudência económica devem ser levados em conta. Fernando Gonçalves, estamos quase no fim da nossa entrevista, tendo em conta o conjunto de comentários que fez, o conjunto de desafios que aqui levantou, caracterizaria aqui o Estado da Nação como inovador e de renovada esperança?
são palavras do Presidente. Pois. Eu penso que a renovada esperança está aí. Nós temos que ter esperança. Somos um povo resiliente. Como se costuma, a esperança é a última a morrer. Pois. Então, se nos morre a esperança, então deixamos de existir como seres humanos. Portanto, eu penso que a esperança é tudo que devemos, nunca devemos perder. Agora, eu penso que este país confronta-se com desafios enormes, desafios de segurança, desafios de estabilidade, desafios de confiança entre os moçambicanos. Nós desenvolvemos uma cultura de desconfiança muito séria e que nos impede de olhar para o país como uma propriedade coletiva nossa e que temos a responsabilidade de construir o país como uma entidade única e junta. Eu penso que precisamos de olhar muito para a questão da unidade nacional, mas unidade nacional não no sentido do clichê, mas unidade nacional mesmo no sentido de que somos todos moçambicanos, a menos que eu prove o meu antipatriotismo, ele deve ser aceito como um dado adquirido. Neste momento estamos divididos entre aqueles que acham que são mais patriotas do que os outros. E essa não é a condição para a construção de uma nação forte e próspera. Fernando Gonçalves, muito obrigado por ter estado conosco a analisar este informe do Estado-Geral da Nação, prestado ontem pelo Presidente da República ao Parlamento. Obrigado. Assim que nos esteve a acompanhar pela Rádio Mais, na frequência de 94.1 FM, muito obrigado. Nós ficamos por aqui e assim que nos acompanha pela televisão, eu volto dentro de instantes com mais notícias. Até já.